Se você quiser ser um líder, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 1º de novembro. Quando Denise e eu éramos jovens no ministério, tivemos em nossa equipe um rapaz talentoso em música e comunicação. Esse homem já havia trabalhado no ramo de negócios, onde teve sucesso até ser recusado de tirar valores da caixa registradora. Sua integridade foi questionada e ele foi demitido de seu emprego. Entretanto, ignorei todos os relatos acerca de sua falta de integridade porque fiquei muito impressionado com seus dons e capacidades. Fiquei muito impressionado com sua capacidade de cantar e escrever música, bem como suas habilidades naturais para influenciar os outros. Logo eu lhe pedi que se unisse à nossa equipe. Isso acabou sendo um dos erros mais dolorosos que eu havia cometido em minha vida até aquele momento. Convidar aquele jovem a entrar em nosso círculo íntimo foi como convidar pessoalmente Judas Iscariotes a me trair. Não demorou muito para eu começar a ver que tipo de pessoa ele realmente era. A verdade era muito diferente do que eu havia pensado inicialmente. Aquele jovem só falava de si mesmo. Procurava oportunidades para me depreciar quando outros estavam presentes. Constantemente exagerava sua importância aos olhos dos demais. Tentei ignorar essas falhas, atribuindo-as à sua juventude. Esperava que ele as superasse. Com o passar do tempo, porém, ele não se livrou daquelas características problemáticas. De fato, ficou pior. Eu me encontrava com o jovem todas as manhãs e tentava ensinar-lhe princípios da palavra de Deus. No entanto, ele era um clássico sabe-tudo. Agia como se já soubesse tudo, e não demorou muito para eu perceber que eu não tinha uma real autoridade espiritual sobre sua vida. Não havia entre nós uma fundação sobre a qual construir. Além disso, ele não parecia desejar um relacionamento. Estava simplesmente procurando uma maneira de se promover. Em termos de dons e talentos, aquele jovem era tudo que um pastor poderia desejar ter em um futuro líder. Depois de certo tempo, porém, encontrei-me orando por uma solução pacífica para o nosso problema. Pedi a Deus para removê-lo e assim nos libertar de uma situação muito inquietante. Foi o que Deus acabou fazendo. Nossa terrível experiência com aquele rapaz foi no início de meu ministério e uma lição importante sobre o que não fazer, uma lição da qual não esqueci e que procurei jamais repetir. Ao trabalhar com pastores ao longo dos anos, ouvi histórias semelhantes incontáveis vezes. Histórias de pastores insensatos na maneira de escolher líderes e que acabarem tendo de orar por uma maneira de tirar uma pessoa errada de uma posição importante. Assim como fiz quando era jovem no ministério, esses pastores também selecionavam líderes segundo os dons e talentos que vinham em vez de se basearem nos princípios descritos por Paulo com tanta clareza em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 ao 7. Quando sua igreja estava crescendo e ele precisou de líderes para ajudá-lo com sua congregação que aumentava, Timóteo pediu a Paulo conselhos sobre como selecionar líderes. Curiosamente, ao responder a Timóteo, o apóstolo Paulo nada mencionou sobre procurar pessoas com dons ou talentos. Em vez disso, Paulo deu a Timóteo uma lista daquilo que chamo requisitos de caráter, para os que ocupam posições de liderança em uma igreja local. Esses requisitos de caráter se destinavam a ser as diretrizes para Timóteo escolher os membros de sua equipe de liderança. Entretanto, não pense que esses princípios se aplicam somente à igreja. Quando aplicados aos negócios, esses princípios também protegerão qualquer empresário de cometer a falha crítica de escolher uma pessoa errada para uma posição importante. Paulo iniciou esse texto sobre seleção de lideranças dizendo: Fiel é a palavra.
se alguém aspira ao episcopado. Antes de prosseguirmos, quero que paremos e analisemos a palavra bispo, presente nesse versículo. Em virtude de ser uma palavra que assumiu um significado religioso incorreto, o que causa confusão nos leitores do Novo Testamento. A palavra bispo vem do grego episkopos. É composta pelas palavras epi e skopos. Epi significa sobre e skopos significa olhar. Isoladamente, a palavra skopos significa assistir, olhar, observar ou inspecionar. No entanto, quando recebe o prefixo epi, torna-se a palavra episcopos, que apresenta a ideia de uma pessoa que supervisiona. Em outras palavras, em virtude de essa pessoa ter sido encarregada de uma tarefa ou responsabilidade específica, é seu dever supervisioná-la, administrá-la e fiscalizá-la. Na sociedade grega secular, essa palavra episcopos era usada para retratar um governante a quem foi confiado o cuidado de uma cidade ou de um país. A tarefa desse líder político era supervisionar toda uma região geográfica. Isso significa que ele assumia a administração da região e de todos os cidadãos que ali viviam, e era responsabilizado pessoalmente por tudo o que acontecia sob os seus cuidados. No entanto, a palavra episcopos também era usada no mundo da construção para representar supervisores de locais de construção. Para supervisionar tal local, era necessário um episcopos, para garantir que os fundos fossem gastos adequadamente, as despesas não excedessem o orçamento, as pessoas fizessem o trabalho corretamente e que a construção de um edifício fosse feita em conformidade com os códigos e em cumprimento aos desejos do arquiteto. Em outras palavras, ele era responsável por todo o projeto do início ao fim. A palavra episcopos podia ser usada para expressar as funções de capataz, gerente, diretor, supervisor, superintendente, administrador. A razão de ser tão importante entender isso é em função de que quando a maioria das pessoas ouve a palavra bispo, a palavra grega episcopos, pensa em um indivíduo religioso vestido com uma longa veste preta, usando em volta do pescoço uma enorme e pesada corrente de ouro com uma cruz de ouro pendurada na ponta. Essa imagem não é definitivamente o que Paulo tinha em mente ao usar a palavra episcopos, bispo. Timóteo não precisava de líderes religiosos vestidos com roupas pretas e decorados com emblemas religiosos. Precisava de líderes tementes ao Senhor que pudessem ajudá-lo a conduzir o rebanho. Veja, Timóteo estava construindo uma enorme congregação em Éfeso. De certo modo, poderia ser dito que ele estava no negócio da construção espiritual. Por estar supervisionando a enorme e influente igreja de Éfeso, Timóteo precisava de pessoas com as quais ele sabia que podia contar para ajudá-lo a administrar, orientar e supervisionar sua crescente congregação. Ele estava procurando pessoas que assumissem a responsabilidade de áreas inteiras do ministério, cumprindo fielmente seus deveres ao ajudá-lo a supervisionar tanto as pessoas quanto os projetos dentro da igreja. Esses líderes tinham de ser indivíduos confiáveis, que se ativessem à visão que ele lhes dava e, ao mesmo tempo, se certificassem de que as pessoas sob a supervisão deles cumprissem adequadamente suas tarefas e trabalhassem dentro do prazo e do orçamento atribuídos ao seu projeto. É precisamente disso que todo pastor e empresário necessita. À medida que uma igreja ou empresa cresce e se expande, um pastor ou líder empresarial precisa ter pessoas em que possa confiar que farão um bom trabalho e satisfarão aos seus desejos. Se não tiver tais líderes, ele terá limitada sua capacidade de liderar uma organização grande e crescente. Seus braços têm alcance limitado
E se não tiver bons ajudadores para ficar ao seu lado e assisti-lo, nunca será capaz de supervisionar uma organização que cresça além de sua capacidade. Ele precisa ter pessoas que possam ajudar a fiscalizar, administrar e supervisionar as muitas tarefas que precisam ser cumpridas em sua igreja ou empresa. Por isso, hoje quero lhe perguntar: você é o tipo de pessoa a quem seu pastor ou empregador pode confiar maiores responsabilidades? Você pensa que se ele estivesse procurando alguém para assumir uma posição de liderança com maior responsabilidade, pensaria em você como candidato ao cargo? O que você fez para se mostrar confiável? Por que seu superior gostaria de confiar em você para supervisionar um grupo de pessoas, gerenciar um projeto específico ou dirigir um departamento inteiro dentro da igreja ou da empresa? É simplesmente um fato haver muitas pessoas com dons e talentos a quem Deus não usará por não serem confiáveis. Dons e talentos são ótimos, mas não são tudo. Ao longo da história, Deus deixou de lado muitas pessoas com dons poderosos porque sabia que não seriam confiáveis na execução das tarefas que lhes fossem dadas. Em vez disso, ele escolheu pessoas com menos dons, mas cuja fidelidade poderia contar. Você é uma pessoa que Deus precisa ignorar por ter sido infiel, ou seu histórico demonstra que Deus pode confiar em você para assumir a responsabilidade de um líder? Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que tu me ajudes a me tornar fiel e confiável. Quero ser o tipo de pessoa em quem os outros podem confiar. Peço que tu me perdoes pelos momentos em que fiquei tão preguiçoso e acomodado que não cumpri os compromissos e no fim decepcionei outras pessoas. Eu te agradeço pelos dons e talentos que tu colocaste em minha vida, mas peço que ajudes a levar meu caráter a um nível tão elevado que tu e os outros saberão que poderão confiar em mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue pensar em uma pessoa tão confiável que todos confiam nela quando há um trabalho que precisa ser feito? O que você pode aprender com o modo como essa pessoa trabalha e vive? Você consegue pensar em uma pessoa que decepcionou outras pessoas tantas vezes que ninguém quer mais trabalhar com ela? Qual parte de você é mais forte? Seus dons e talentos ou seu caráter? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.